Podemos conviver com pessoas difíceis e acreditar que nosso sofrimento maior é por causa disso. Mas será mesmo? Creio que nossa maior luta é com nosso próprio eu. Pode levar muitos anos para compreendermos e aceitar isso. É assim mesmo. Não é fácil dar uma olhada para nós mesmos e perceber nossos erros, nossas falhas de caráter, nossas complicações de temperamento. Dói olhar para dentro e encarar nossos erros de frente, caso não os justifiquemos. Mas faz parte da cura interior dar essa olhada e sentir a dor. Essa é uma dor boa porque ela pode nos conduzir a uma reflexão sobre o nosso eu e nos levar a decidir melhorar. Em geral, nos apegamos ao nosso eu de maneira que não queremos mudar. Cremos que as pessoas é que têm que mudar. Achamos que elas é que nos fazem sofrer, o que, na melhor das hipóteses, talvez seja uma meia-verdade. Precisamos ajudar nossos filhos a vencerem o egoísmo desde que são bebês. Ensiná-los a dar. Mas vamos conseguir isso na medida em que nós mesmos aprendemos, em meio a sofrimentos, aquilo que Jesus disse quando falou que melhor é dar do que receber. Pessoas chamadas de espertas podem ser bem cheias de ego, de egoísmo, de egocentrismo, de orgulho. Elas querem ficar sempre no primeiro lugar da fila, querem pegar a fatia maior de bolo no prato, correm para pegar a melhor vaga no estacionamento, disparam para conseguir a cadeira mais confortável no ambiente. O ego na frente sempre. Será que Jesus agiria assim? A imagem que queremos passar para os outros pode ser a de que sempre somos pessoas maravilhosas, sem defeito nenhum em nossa personalidade. É fácil colocar nas redes sociais imagens produzidas, histórias de alegria e frases que parece que temos ótimo autocontrole emocional e que estamos vivendo em plena felicidade o tempo todo. Mas será isso verdade? E quando na sua vida privativa você explode de raiva com as pessoas como se elas fossem objetos sem sentimento? E quando cai em prantos porque não se sente amado, amada como desejava? E quando vem aquele sentimento de insegurança e de medo, você coloca isso na sua rede social? A autora Ellen White, que admiro e sempre trago aqui texto dela, ela diz assim: a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia de nós mesmos, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a pessoa tem que se submeter a Deus antes de poder ser renovada em santidade. Santidade é maturidade espiritual e emocional. Eu lembro que a santidade para a Bíblia, que é o processo de nos fazer gradativamente parecidos com Deus no caráter. Vai saindo orgulho e entrando humildade. Sai egoísmo e entra altruísmo. Sai vaidade e entra simplicidade. Sai agressividade e entra mansidão. Ser santificado por Deus é ser amadurecido. Quando o eu está no controle, queremos dirigir nossa vida sozinhos, como se soubéssemos tudo o que precisamos para a nossa felicidade. Mas a palavra de Deus diz que o coração é enganoso e perverso, a nossa mente mais profunda, né? Isso está no livro de Jeremias, capítulo 17, e no versículo 9 na Bíblia. Em nossa arrogância, podemos crer e dizer aos outros que sabemos bem onde estamos indo e o que devemos fazer sem precisar da ajuda de ninguém, inclusive de Deus. Mas e quando quebramos a cara? Se nos humilhamos ao quebrar a cara, podemos ser ajudados porque a postura humilde facilita o nosso aprendizado de um comportamento melhor. Há momentos na vida em que perdemos o controle e algo acontece de repente nos colocando numa condição difícil e dolorosa. Podemos entender que o sonho termina. Não vai acontecer o que queríamos ou está acontecendo o que não queremos. Mas podemos olhar para o problema sob uma nova perspectiva. O sofrimento é uma oportunidade para adquirirmos o melhor conhecimento de nós mesmos e isso é importante porque quanto melhor nos conhecemos, mais humildes podemos nos tornar porque entendemos que não somos deuses,
temos limitações, não somos melhores que os outros como poderíamos acreditar. Precisamos de ajuda e ela está disponível. O sofrimento pode nos conduzir para o recebimento de ajuda e presença de Deus. Mas o orgulho pode impedir que recebamos essas bênçãos, porque ele pode nos conduzir para uma autossuficiência ou revolta e assim nos afastamos da ajuda necessária. Abrindo mão do orgulho, nosso velho e doente eu vai morrendo para dar lugar a um novo eu produzido pela humildade que vem de Deus para expulsar a arrogância do eu. Abrir mão da postura orgulhosa significa entregar suas armas a Deus, se render a Ele. Não há substituto para se humilhar diante de Deus. O coração humilde agrada a Deus. O clamor humilde convida a Deus a demonstrar o poder dele na nossa vida. No Salmo 51 e versículo 17 está escrito assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Consideramos ser humilde como uma atividade passiva, ou seja, alguém ou algo nos torna humildes. Somos humilhados pelo desemprego, por um relacionamento fracassado ou por um sonho despedaçado. Mas Jesus fala de uma humilhação que é ativa, não é algo que esperamos que ocorra naturalmente. Quando lemos o texto que diz humilha-te, não parece certo, não é mesmo? Tem um cheiro de masoquismo. Estamos acostumados a ser aconselhados a nos impor, mas a não nos humilhar. Interessante que Jesus, sendo Deus, se humilhou assumindo a forma de homem, vindo viver um tempo aqui nesse planetinha Terra. Ele não se apegou ao seu status divino. Então, como nos humilhar para vencer o orgulho que nos destrói e perturba nossos relacionamentos? Devemos voluntariamente confessar nosso pecado, tratar os outros melhor do que a nós mesmos e pedir ajuda. Quando a humildade começa a nos possuir, então não precisamos nos esforçar tanto ou esconder algum defeito de nossa personalidade. É até possível que algumas pessoas se sintam mais atraídas por nós se conhecerem algumas de nossas falhas e lutas. Portanto, ao admitirmos para uma outra pessoa alguma falha nossa, isso é ser humilde e ajuda no bom entrosamento, porque demonstramos que não somos perfeitos e não somos melhores que os outros. Quando vamos vencendo o orgulho, vamos parando de buscar o aplauso ou a atenção de pessoas que só produzem vazio. Em vez disso, passamos a procurar agradar a Deus e recebemos a recompensa dele em vez de das pessoas. Por isso, eu queria levar você a animar, Trabalhe contra o orgulho, peça a Deus que te dê vitória sobre o orgulho, peça a Deus que te dê o maior conhecimento de você mesmo, para você ir se libertando desse fardo que é uma atitude arrogante, prepotente, orgulhosa. O que você quer? Você precisa ter clareza do seu milagre. O milagre não acontece porque você é poderoso, ele acontece porque você permite pela clareza que você tem em sua mente. Nós temos 3 tempos, passado, presente e futuro. E todas as vezes que eu pergunto qual dos 3 tempos você acha que é o mais importante, as pessoas respondem taxativamente: o presente. E o presente nada mais é do que uma sinergia entre o que você viveu, passado, na forma de lembranças, e o que você projeta viver do seu futuro, na forma de projeções. Então, sobre os 3 tempos, o passado eu falo de lembranças. E uma lembrança é uma reconstrução. Uma lembrança é uma reconstrução metabólica e emocional do seu passado. Então, quando você lembra, você está reconstruindo. Ou se você reconstrói coisas boas ou coisas ruins do seu passado. Mas então eu quero esquecer o meu passado. Você não pode esquecer o passado. Você não precisa esquecer. Você precisa apenas resolvê-lo. E sobre o futuro, a gente fala de projeções. Aí a neurociência diz assim que você é incapaz de realizar um sonho que você não foi capaz de imaginá-lo antes, porque o cérebro não processa o desconhecido. Você não é capaz de realizar um sonho que você não foi capaz de imaginar.
Significa que se o passado é de dor e o futuro é de medo, você está trazendo à existência no presente somente coisas ruins. Mas se o passado é de esperança e o futuro é de sentido, você permite que o milagre aconteça na sua vida. Então, se o milagre ainda não aconteceu na sua vida, não é porque Deus perdeu o poder, é porque você não deu a Ele o caminho para fazer o milagre. Por que eu estou falando isso? O milagre só acontece na mente de pessoas que têm clareza. Primeiro requisito para o milagre acontecer: clareza. Se a gente olhar para as pessoas do mundo, gente, não só o mundo todo, mas as pessoas ao nosso lado, quantas pessoas precisam de um milagre? Todas. Quantas estão vivendo o milagre? Poucas. Deus perdeu o poder porque o milagre não aconteceu? Ele continuou poderoso. Ele continua tendo domínio sobre todas as coisas. Mas Ele é um gentleman. Ele só entra se você permitir. Você precisa ter clareza do seu milagre. O milagre não acontece porque você é poderoso. Ele acontece porque você permite pela clareza que você tem em sua mente. É insano espiritualizar problemas emocionais e medicar problemas espirituais. A gente tem que discernir o que é espiritual do que é emocional. O milagre, ele é sobrenatural, ele é espiritual, mas a permissão para o milagre é emocional. Então, se o milagre do seu emprego não aconteceu, se o milagre do seu filho não aconteceu, se o milagre da sua casa, não importa qual milagre você está esperando, não aconteceu, é você que ainda não permitiu. Por falta de clareza. Além de clareza, para o milagre acontecer, você precisa ter fé. Porém, fé exige foco. Para que o milagre aconteça na sua vida, você precisa de clareza. Você precisa de fé. E fé exige foco. O milagre não pode acontecer em um lugar onde as pessoas não têm os requisitos para o milagre. Talvez você tenha clareza, talvez você tenha fé, mas se alguém do seu lado não tem, ou ele sai, ou o milagre não acontece. Por que eu estou falando isso? Está na hora de fazer uma listinha de quem tem que sair da sua vida. Terceiro requisito para o milagre acontecer: convicção. Mesmo que as circunstâncias mudem, continue o quê? Convicto. Só que essa convicção, ela tem que ser construída dentro de você, não é a partir da história dos outros, não é a vitória de fulano que vai fazer você ser uma pessoa convicta, é a sua vitória, é a sua história. O milagre, ele está no perfeito amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, e o perfeito amor é quem? Jesus. Só que o cérebro num processo desconhecido. Como é que eu vou aceitar o perfeito amor se eu não recebi amor? Se eu não recebi amor de um pai, se eu não recebi amor de uma mãe. Porque o passado são lembranças, o futuro são projeções, mas e o presente? O presente também é importante, porque é o momento em que a gente faz escolhas. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava tão apaixonado por aquilo que eu desejei, que eu não me lembrava como era a minha vida antes de ter aquilo. Isso é presente. Eu passei a minha vida acreditando que estar apaixonado era algo negativo. Eu aprendi tem pouco tempo que estar apaixonado é ser intenso. É desejar tanto que quando chegar, você não vai lembrar de como era a sua vida antes de você ter aquilo. Nada disso vai fazer sentido se você não estiver apaixonado por Jesus. Se apaixone por Jesus a ponto de não lembrar como era a sua vida antes dele. Porque você nasceu para atuar. Você nasceu para entrar em ação, entregar o seu conteúdo. Você nasceu para atuar para transformar as pessoas. Ou seja, o seu foco não é você, são as pessoas. E o seu palco é a vida. O aplauso é a transformação. E o prêmio? O amor. Se apaixone por Jesus, a ponto de não lembrar como era a sua vida antes dele.